Já estamos de volta para o último bloco de hoje, conversando com Fabrício Pierdomenico, consultor portuário e empresarial da agência Porto, né? Fabrício, tem uma pergunta da Lourdes Vieira, já desde o bloco anterior, é de São Vicente. Sabemos que um dos maiores problemas em nossa região em tempo de safra é o trânsito de caminhões nas estradas e isso é fato. Os acessos ao porto também são discutidos no Santos Export. Você teve ontem na abertura. O tema desse ano é acesso. Aliás, a questão do acesso ele é recorrente nesse debate. O país vive sobre rodas, a gente tem que entender isso. O Brasil fez uma opção lá atrás, em vez de ferrovia, a gente fez uma opção rodoviária. Então, hoje, a maior parte das cargas ela é movimentada por meio de caminhão. Ainda que Santos tenha uma parte da safra, como disse a Lourdes, de fato, veio para cá só esse ano, salvo engano, a perspectiva de movimentar mais de 20 milhões de toneladas de grãos aqui no Porto de Santos. Então, uma parte disso vai vir por caminhão, não porque o Porto quer, mas porque foi algo que o país optou lá atrás. Então, o grande problema é acesso. Hoje, esse ano, é o grande debate sobre o Export, tanto o acesso aquaviário, que é a dragagem para melhorar o calado do porto, como a chegada desses caminhões. O que aconteceu, Douglas? Veja só, nos últimos 10 anos o porto quase que dobrou a movimentação. E a infraestrutura é exatamente a mesma. A entrada do Porto de Santos, ali na Lemoa, é a mesma de 10 anos atrás. Então, o que precisa ser repensado são as prioridades. E aí, mais uma vez, tem que andar de mão dada a Prefeitura, o Estado e a União. Nenhum dos três sozinho vai resolver esse problema. Os três têm que andar de mão dada porque este é um problema que tem como atores esses três entes. E isso é importante para que eles efetivamente possam focar, esquecer as disputas políticas e olhar para o bem comum, que é o porto. Senão, nós vamos ter isso sim, vamos continuar tendo muito caminhão entrando no porto, isso vai causar prejuízos na entrada do porto e vai entrar ano e vai sair ano e nós vamos estar fazendo esse tipo de debate cotidianamente. Essa é uma discussão, inclusive, recentemente eu tive conversando, estou até aguardando um agendamento para ele vir aqui no programa, o presidente da Codesp, Angelino Caputo, uma figura muito agradável, conheceu muito rápido de Porto, você faz qualquer pergunta para ele, ele já tem a resposta na ponta da língua. E seria importante também, no meu entendimento, uma apresentação maior das ações da Codesp. Eu sinto às vezes que a Codesp, parece que a gente passa na Rodrigues Alves, o que é ali? É a Codesp, tá, entendeu? E eu acho que ela deveria estar mais próxima da comunidade. Eu cheguei até a comentar com o Angelino Caputo, eu falei, olha, um dos bairros que mais reclama uma área de lazer, uma atenção especial por parte da prefeitura é o Macuco. E é o bairro mais próximo do porto. Aí eu até falei para ele, se ele pudesse conversar junto com o prefeito Paulo Alexandre e talvez um representante, tem o Cláudio, que é da Sociedade de Melhoramentos do Macuco, para ver se entre a Sociedade de Melhoramentos, o prefeito de Santos e o presidente da Codesp, fazer alguma parceria de uma área de lazer, entendeu? De poder revitalizar uma parte específica do bairro do Macuco. E aí eu acho que a Codesp acaba participando mais da cidade de Santos, por exemplo. Excelente ideia. E o Macuco nasceu justamente como um bairro operário do Porto, né? Na época ainda da Companhia Docas de Santos. Eu acho excelente essa ideia, é uma forma mesmo de andar do Porto dar a sua contribuição, estar olhando, ter um olhar para a cidade. Eu acho que o Caputo vai se sensibilizar com essa sua ideia. Nós estamos chegando quase no final do Hora Geral, Fabrício, e com relação à qualificação profissional. Nós sabemos que desde a modernização dos portos, meu pai era portuário, muitas vezes eu ia até buscá-lo, né? Ficava assim maravilhado de ver aquele porto 24 horas, aquela movimentação. E são duas imagens que eu tenho muito claras, nítidas do meu pai. Ir buscá-lo ou levá-lo até o porto, no Armazém 40, ver aquele porto ali pujante, pelo menos em movimentação, e um meio de transporte que a maioria dos portuários tinham na época, que por sinal hoje muitas atividades, muitos trabalhadores acabam se utilizando, que era a bicicleta, né?
E tudo isso para relatar que não houve também, no meu entendimento, uma qualificação do trabalhador portuário. Mesmo com a criação do Senep, tivemos o Fausto Figueira, que chegou a ficar à frente do Senep, o Esmeraldinho, que está à frente, mas eu não vi uma qualificação profissional para que, através da modernização, esses trabalhadores pudessem estar qualificados e aproveitar a oportunidade de trabalho. Douglas, é muito bem falado. Hoje, há 50 anos atrás, provavelmente, 30 anos atrás, época do seu pai, o porto ele era intensivo em mão de obra. Isso. O que fazia a diferença era a quantidade. Só a Codesp chegou a ter 16 mil funcionários registrados em carteira. Sabe lá o que é isso? É verdade. Hoje o porto mudou completamente. Ele não é mais intensivo em mão de obra, é intensivo em capital e tecnologia. Antes, se alguém falava assim, filho, se você não estudar, você vai trabalhar no porto. Agora, filho, se você não estudar, você não vai trabalhar no porto. Essa agora, entra no porto, na atividade portuária. Imagina que um guindaste de container custa 10 milhões de dólares. Um guindaste. Então, o cara, o trabalhador que vai operar esse equipamento tem que ser extremamente treinado, tem que ter um nível de conhecimento técnico. Eu já fui numa cabine dessa, até é interessante, Douglas. Parece na altura? Aquela altura? Não, eu fui no simulador. Fui brincar de joystick lá, fui brincar de videogame. Porque é interessantíssimo esse negócio. E eu queria fazer um registro aqui. O cientista precisa conhecer o porto. Vai lá no porto, acho que é interessante ver a atividade portuária, ver como funciona o dia a dia do porto. Está aí uma lição que, para nós cientistas que moramos, que trabalhamos em Santos, vale a pena. E quando você olhar o porto, ver aquele container, ver aquele trem, pense o seguinte, 50% do PIB do país está passando ali. Fabrício, rapidamente, quase um ping-pong, né? Quanto tempo que ficava antigamente um navio atracado em Santos e fica hoje? Há 20 anos atrás a gente falava em mês, 30, 40 dias. Hoje falamos em horas. Um navio, depois de 12 horas, já está no prejuízo. Então, é horas. Por isso que a gente fala que há necessidade de termos um porto competitivo. E Santos é. Sim. Santos é competitivo nesse sentido. Ele não perde para nenhum porto lá fora, de igual tamanho, de igual importância. Nós somos muito mais produtivos, por exemplo, que alguns portos europeus e portos americanos. Então, nós somos competitivos. Nós somos bons no que a gente faz. Bom, eu vou deixar aí um contato da agência Porto, do Fabrício Perdomênico, né? Para que, de repente, o telespectador tenha alguma dúvida, queira ficar bem informado, ou talvez o empresário, por que não? Para que ele possa entrar em contato, já está no vídeo os contatos da agência Porto do meu amigo Fabrício Perdomênico. Fabrício, hoje você está indo para o Santos Export, algum tema específico, presença de autoridades? Presença de autoridades, o ministro deve estar iniciando, o Edinho deve estar iniciando os trabalhos. O debate é, de fato, acesso. Vamos ver se a gente sai de lá com boas ideias e, mais do que isso, aquilo que você reclamou, põe em prática. Exatamente, porque depois eles acabam sempre visitando alguns portos. Eu sei que não é chegar a copiar e implementar, mas que haja uma discussão, e eu concordo com o que você falou no bloco anterior. Se eu tiver que copiar uma ideia do Fabrício e for bom para a comunidade, eu copio. O pior é quando eu copiar igual a dele, eu quero ser diferente, ou se não, nem ser diferente. Não vou fazer para não copiar. A gente perde muito com isso. Se é bom para a população, tem que ser implementado. As boas práticas têm que ser trazidas, têm que ser melhoradas, têm que ser customizadas, mas efetivamente essas visitas precisam trazer algo de concreto. E sempre trazem, acho que é sempre uma experiência muito rica. Eu visitei portos no mundo inteiro e digo que aprendi muito. Trouxemos bastante coisas importantes, de coisas que davam certo lá fora que a gente pôde implementar aqui dentro. Agora, muito rapidamente, quem que cuida do Porto de Rotterdam? É o município? Ele tem 70% das ações é do município, mas 30% é do país, é da União, né? Mas efetivamente é a cidade que cuida do porto. É a cidade. Tá aí um diagnóstico. Fabrício, continua mais um pouco. Obrigado pela sua participação. Vou convocá-lo mais vezes, hein? Estou à sua disposição, à disposição dos seus
telespectadores. Obrigado, continua um pouco mais com a gente. Conversei com o Fabrício Perdomênico, consultor portuário e empresarial, agência Porto. Sabe quem está completando mais ano de vida hoje? Marcel Paulino, exatamente. Olha o Marcel aí, ficando mais velho. O Fábio Abreu, também hoje completando mais ano de vida. Grande Fabinho. O meu amigo Roberto Mohamed, o advogado Roberto Mohamed, a mim, Júnior, olha só, hoje completando mais ano de vida, também a Meire Vilela, a Tatiana Ferreira Lopes, o Ricardo Silvestre, o Carlos Gilberto de Freitas, Luciano Silva, Fábio Mesquita, Paula Matos Lobo, Pedro Rezende, Neuza Oliveira, Duda Carneiro, Douglas Meu Xará Teles, Wanda Carneiro, Marcelo França, Hilda Leão, Anderson Silva, Rosária Aguiar, Valerson Sodré, Regina Monteiro, Tuca de Abreu e, lógico, o Anderson Pereira, o técnico aqui da Santa Cecília TV. Anderson, parabéns, felicidade, saúde e um abraço especial a todos vocês, um abraço muito forte. Amanhã tem mais, às 7 da manhã. Tchau!